Boa noite a todos, nossos irmãos aqui presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Uma ótima noite a todos. Que Jesus esteja conosco neste momento, que possamos aproveitar esse momento de reflexão, esse momento íntimo com Deus, com Jesus, pela doutrina dos Espíritos. Vamos serenar nossos corações, agradecer a Jesus por esse momento, agradecer a todos aqui presentes, os bons espíritos, o mentor da nossa casa, o nosso anjo da guarda, que sempre está conosco. Vamos pedir amparo e proteção à espiritualidade para a noite de hoje, de reflexão da doutrina dos Espíritos. Pedimos amparo e proteção ao nosso irmão Castro Melo, que fará a palavra, fará a palestra para nós na noite de hoje. Pedimos que ele tenha palavra de fácil entendimento, que ele possa falar palavras que toquem o nosso coração. Possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Possamos levar a palavra de Jesus a todos os nossos que convivemos conosco. Na vibração desta prece, com a permissão da espiritualidade superior, pedimos a permissão para iniciarmos mais uma palestra pública da noite de hoje. Assim seja. Na noite de hoje, teremos a presença do nosso irmão Luiz Antônio Castro Melo, que é esperantista e é espírita. Ele é militar reformado, da reserva do Exército Brasileiro, período onde ficou de 1973 a 2004. Ele é formado em professor e mestre em Educação Física, professor universitário, radioamador, radiotelegrafista, desportista, montanhista, membro da BEL, UEA, Labre, Iaru e humanarista. Ele pertenceu a várias casas espíritas pelo nosso país. Tá? Dentre elas, Centro Espírita Viajores da Eternidade, em Mariópolis, Rio de Janeiro, Centro Espírita Amor e Caridade, em Realengo, Cooperativa de Esperanto, Lago da Carioca, Centro Espírita Capitão Vendramini, Casa da Sopa, em Três Corações, Centro Espírita Teresa Dávila, construção do prédio da Mocidade, foi uma das obras que ele ajudou, em Três Corações, na FEB, Federação Espírita Brasileira, em Brasília, Centro Espírita Camilo Flammarion, de Araguaína, Tocantins, Centro Espírita Bezerra de Menezes, também em Araguaína, e vários trabalhos sociais, desenvolvimento humano através do esporte, com base na doutrina espírita. Centro Espírita Paz e Harmonia, em Belo Horizonte, e o Centro Espírita Joana d'Arc, em Divinópolis. Nesse, ele está iniciando a fase de harmonização para cá. Então, o Castro hoje fará a palavra para nós, a missão do Esperanto, que é uma mensagem do Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, em 19 de janeiro de 1940. Castro, seja muito bem-vindo. Desde já agradecemos a sua presença, e a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ouvintes do estudo de hoje. Que Deus seja louvado e que o Espírito do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que os nossos amigos do plano espiritual, aqueles que nos acompanham, nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, possa tocar os nossos corações para que o estudo desta noite seja proveitoso para todos nós. Esperando que isso possa ser possível com muita fé no amor que Cristo sempre nos reservou. E nós vamos falar um assunto que nos toca o coração, que nos toca o espírito, a alma, e que nos deixa cada dia mais feliz, mais alegre, porque sabemos que o nosso planeta, o nosso mundo de regeneração está a poucos segundos de nós. Nós acreditamos também
isso é um pensamento meu particular, que nós não somos mais os trabalhadores da última hora. Nós somos, na verdade, os trabalhadores da hora. A hora é agora. Por isso, nós vamos falar hoje sobre a missão do Esperanto. A linha pequenininha diz assim: uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Está entre aspas, porque essa frase está no livro Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Nós começamos, então, o estudo para explicar esta frase: uma só língua, a segunda língua de cada povo, porque o Esperanto não veio para destruir as línguas existentes, mas sim para unir os povos, as pessoas, numa só bandeira, ou seja, numa só nação. Um só pastor, ou seja, com ensinamentos que Jesus Cristo nos passa desde os primórdios da nossa evolução, desde a criação do nosso planeta. E nós vamos seguir esse sumário, né? Nós vamos falar sobre o livro Cosmos, do Carl Sagan, A Caminho da Luz, O Fim do Mundo, de Camille Flammarion, Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o Nosso Lar. Isto está na nossa introdução, para preparação para nós estudarmos a missão do Esperanto, baseado no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, né, que é a médium. Esse livro foi lançado em 1955, psicografado em 1954, por Ivone Pereira, Camilo Cândido Botelho. Mensagem de Emmanuel, do Francisco Cândido Xavier, foi um médium. Vou falar também um item sobre o Esperanto e o Espiritismo e a Federação Espírita Brasileira. E, ao final, na prece final, vocês vão entender completamente o Pai Nosso em Esperanto. Bom, eu gostaria de iniciar este estudo falando do Cosmo, do Carl Sagan. Neste livro, Carl Sagan explica para nós o universo, a grandiosidade do universo, a imensidão do universo, que não é medido em metros, ou centímetros ou quilômetros, em si, por anos-luzes. Muitas das estrelas que nós vemos brilhando no céu já pode não existir mais, porque a sua luz ainda está viajando para chegar até nós. Porque no universo tudo se transforma, tudo é recriado. Um planeta chega ao fim da sua vida. Opa, planeta tem vida? Sim. Todos os elementos que compõem o universo são vidas e se comunicam entre si. Então, nessa imensidão do universo, explicado por Carl Sagan, ele diz para nós, num dado momento do seu livro, que toda a existência do planeta Terra não equivale a 10 segundos da existência de todo o universo. Ou seja, as distâncias são tão grandes, são tão finitas ou infinitas, que não tem como nós medirmos. Para nós não delongarmos muito nesse esquema do sistema, de todos os sistemas, nós vamos falar somente do sistema solar, que nós temos uma estrela de quinta grandeza, que comanda todo esse sistema. E dentro desse sistema está o planeta Terra. O planeta Terra foi criado para a nossa evolução, que daqui a pouco eu vou falar sobre o caminho da luz, nessa parte introdutória. O que nós estamos fazendo nesse momento? Buscando a nossa luz. Estamos no caminho da luz. E para isso, eu trouxe aqui, ou um outro livro, também de um cientista. Quem foi Carl Sagan? Antes de eu falar de Camille Flammarion.
Carl Sagan, no seu livro Cosmos, ele nos explica tudo isso. Mas quem foi ele? Ele foi um cientista da NASA, que nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 1934, desencarnou em 20 de dezembro de 1996, deixou 600 publicações, entre elas relacionado com o cosmo, que ele é um cosmólogo, astrofísico e astrônomo, físico, biólogo, um cientista renomado, que deixou esse trabalho que a gente pode entender todo o universo, que é a criação do nosso Pai. Ele diz também, no final da sua obra, que todo cientista não acredita muito na existência de Deus. Eles são cientistas, eles acreditam na ciência. Só que no final do livro, Carl Sagan diz assim: ao entendermos essa grandiosidade finita do cosmos, há de existir uma força maior que comanda todo o universo. Será que realmente ele era ateu? Então, eu peço para todos, né, que se preocupam com a nossa evolução, que estudem, que leiam esses assuntos também. Porque eu tive a felicidade, durante toda a minha vida, de ser montanhista, como o nosso companheiro já falou. E numa dessas subidas, por exemplo, o Pico da Bandeira, cada metro que você sobe à noite, que a nossa escalada é à noite, você vê mais estrelas. Imagina subir quase 3.000 metros em direção ao infinito do universo. E você enxergar muito mais estrelas, muito mais luzes, muito mais coisas inimagináveis para a nossa imaginação. São as coisas de Deus, as coisas criadas pelo nosso Pai. Camille Flammarion, no seu livro O Fim do Mundo, ele explica muitas coisas, mas eu queria mais falar dele. Camille Flammarion, no livro Obras Póstumas, das obras pentateucas, né? Ele nos coloca lá, a todas as suas palavras, no discurso final, no enterro, né, vamos dizer assim, para ser bem entendido, de Allan Kardec, porque eles eram amigos pessoais. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer um apanhado geral de cada um, para nós podermos chegar no Esperanto. Então, nós vivíamos uma época em que havia necessidade de muitos espíritos de luz reincorporarem, reencarnarem no planeta Terra para impulsionar a evolução. Entre eles, Camille Flammarion, que nasceu em 1842, e Kardec, que tinha nascido em 1804. Kardec estava em pleno trabalho evolutivo da nossa doutrina espírita quando Camille Flammarion nasceu. E aos 17 anos, Camille Flammarion já era membro do grupo de cientistas da França e estava no Observatório da França para a defesa de asteroides, que eles tinham uma preocupação e ainda têm, né? Os grandes países, nos seus grandes observatórios, ainda têm medo dos asteroides que podem invadir a Terra, né? E ele era um dos responsáveis com 17 anos. Ele foi um dos espíritos que encarnou no mesmo tempo de Kardec para ajudá-lo. Na Gênese, por exemplo, nós temos muitas coisas que foi ele que preparou, que ajudou. Mas nós temos antes aí o nosso caminho, a caminho da luz, aonde Emmanuel nos explica várias coisas da evolução do nosso planeta, que eu vou resumir bastante, até que nós criamos uma pleiade de espíritos altamente sublimados, eleitos por Deus para fazerem parte dessa equipe, ajudavam Jesus, o nosso mestre e co-criador do planeta. Então, esse livro, A Caminho da Luz, ele explica para nós toda a transformação da humanidade, naqueles pequenos passos, até nós chegarmos no dia de hoje. Lembra que Carl Sagan disse? Que toda a evolução e a criação do planeta, até os dias de hoje, não equivalem a 10 segundos
de toda a criação do universo. Então, a caminho da luz foi ontem que aconteceu. E nós estamos neste caminho em busca da nossa evolução. Tudo se comunica entre si. As primeiras células, então é comunicação. Tudo, lá no primeiro momento, foi se preparando até que foi possível a criação dos espíritos, a humanidade apareceu no planeta Terra. E aqui estamos nós, avançados já, vamos dizer assim, entre aspas, em busca da nossa evolução. Mas o que temos feito nessa real busca da evolução? Depois que Jesus veio estar conosco, ele não veio destruir as leis, ele veio transformar o planeta no amor e consolidar os ensinamentos de Deus para conosco. Jesus, assim como a doutrina espírita, também não veio para destruir as religiões. Ela veio, o mestre vinha cumprir os princípios da lei, como a doutrina consoladora vem para restaurar a verdade, reconduzindo a esperança aos corações. Assim também o Esperanto não veio para destruir as línguas, ele veio para uni-las. Cada povo tem o seu idioma natural, o seu idioma pátrio, mas também tem uma segunda língua para se comunicar com os outros povos. Reparem que eu coloquei Nia Heimo bem no centro desta imagem, que é o nosso lar em Esperanto, pelo espírito de André Luiz, André Ludovico, obra de Francisco Cândido Xavier. Então, todas essas obras, elas se comunicam entre si. Todas as nossas vidas estão entrelaçadas entre si. Então, havia necessidade de uma evolução maior. Jesus, ao seu tempo, quando ele veio e esteve conosco, ele ensinou tanta coisa para nós. Ele disse uma frase muito interessante, que é o seguinte: eu vou na frente preparar-lhes o caminho, porque existem muitas moradas na casa do meu Pai. Por isso que eu falei até agora de universo, de tempo longo, tempos-luz. Por quê? Porque existem muitas moradas na casa de meu Pai. Planetas em diversos graus evolutivos, onde nós precisamos saber o que nós queremos de nós. Se nós estamos a caminho da luz, como que nós estamos fazendo com as nossas grandes, médias e pequenas missões? E é por isso que eu coloquei Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque nós somos espíritos que já vivemos muito, nós somos espíritos com muito conhecimento, e nós estamos aqui para fazer o quê? Transformar o Brasil no coração do mundo, pátria do Evangelho, e ajudar na transformação do nosso planeta e na transformação de cada um de nós para que possamos atingir a regeneração. Por isso, nós somos os trabalhadores da hora, e a hora é agora. O que nós estamos fazendo com cada um de nós, com as nossas missões? Mas eu gostaria de falar o tempo de Kardec. Eu já falei dele, 1804. Em 1842, Camille Flammarion e outros diversos espíritos que estavam encarnados para ajudar Allan Kardec na codificação da nossa doutrina consoladora. Mas também tinha muitos outros desencarnados para ajudá-los. E nós temos aqui a nossa maravilha, que é a doutrina espírita, a base do amor, a base de tudo que nós precisamos para a nossa evolução. Jesus, na sua bondade infinita, ele preparava o caminho, ele idealizou, como diz alguns autores, o renascimento. Nesse período do renascimento, nasceu tantos espíritos de luz no planeta para ajudarmos nós nas necessidades que nós teríamos a partir daí. Vou citar alguns exemplos. No Brasil, nesse período,
encarnou, ou reencarnou, em Porto Alegre, Landel de Moura. Landel de Moura é o verdadeiro criador do rádio. Ele também criou a quiliangrafia, foi o primeiro a fotografar a áurea das plantas, foi o primeiro a fotografar áurea, em torno de 1880, 86, por aí. E a quiliangrafia só foi descoberta definitivamente nos anos 1930 até nos anos 40 pelo um russo, para medir a áurea de todos os objetos. Esse verdadeiro criador do rádio teve que sair do Brasil para, nos Estados Unidos, tentar criar, patentear o rádio, que hoje é o rádio e a televisão, da mesma forma que ele criou, para que as comunicações fosse possível. Em 1836, nasceu Samuel Morse, que também trouxe o código Morse, que foi uma evolução para as comunicações, e hoje nós temos a nossa internet. Thomas Edison com a lâmpada, Marconi com a válvula, e outros seres muito importantes, assim como nasceu no período, no ano de 1859, Lázaro Luiz Zamenhof, tudo no mesmo período do Renascimento. Quem é Lázaro Luiz Zamenhof? É o criador do Esperanto. No planeta Terra, porque ele faz parte dos espíritos cientistas evoluídos no plano espiritual, extremamente evoluídos, e criaram o Esperanto no mundo espiritual para que ele fosse propagado na Terra e em todo o universo. O Esperanto é universal. Zamenhof nasceu em dezembro de 1859. Aos 14 anos, escreveu a primeira vez o idioma. Como ele era judeu, ele poderia fazer curso superior de medicina, e ele foi para a Rússia fazer o curso de medicina, e ele se transformou em médico oftalmologista. E ao voltar do seu curso de medicina, procurou as suas anotações do Esperanto, e o seu pai, com medo dele não crescer ou ficar preocupado somente com aquele idioma, havia queimado. Só que ele escreveu de novo, e é o sucesso do idioma que nós temos até hoje. Mas eu coloquei o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, junto, porque todos esses espíritos, todos aqueles que estavam encarnados, a maioria se reencarnaram do Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, com a missão de transformar o nosso Brasil na pátria modelo, na pátria do amor, da união universal, onde Jesus havia transferido para cá, depois passando para Ismael, ser o responsável pelo Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Quem é Ismael? Ismael é da linhagem de Abraão, um dos filhos dele, que recebeu para ele a missão de transformar o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. E o nosso lar? O nosso lar é uma colônia que está acima de nós, do nosso país, assim como a outra colônia, que eu vou falar daqui a pouco, aonde é recolhidos os espíritas que desencarnam no Brasil, os espíritos, né, que desencarnam no Brasil através do suicídio. E o nosso lar também recebeu o nosso André. Quem lê o livro sabe que André ficou um tempo no umbral. Depois foi recolhido, foi para um hospital, foi tratado, e depois ele foi trabalhar. Inclusive, a capa do livro diz o seguinte, uma das contracapas: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E ele foi simplesmente fazer serviço de ajudante, tendo sido um médico no Brasil. Então, gente, a doutrina espírita, ela é maravilhosa para nós compor e recompor as nossas vidas, o nosso passado e o nosso presente.
E no Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, tanto espíritos maravilhosos já passaram por aqui para transformar o mundo. Nós caminhamos a passos largos. Vamos imaginar, em torno de 1300, 1350, quando foi fundada a escola de Sagres, pelo infante Dom Henrique, que não queria saber de reinado, queria saber de navegação. Ele transformou o povo simples e amoroso dos portugueses em navegadores, descobrindo os mundos, descobriram o Brasil. Mas no plano espiritual estava tudo preparado. E aqui chegaram muitos outros. O fundador de São Paulo, Padre Manuel da Nóbrega, o nosso Emmanuel, segundo o livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Também veio com eles os jesuítas, com aqueles seus uniformes pretos, vamos dizer assim, travestidos de roupa preta, estavam grandes espíritos para transformar a pátria em amor, religiosidade, o que o Evangelho de Cristo fosse espalhado, e nós estamos hoje numa posição, entre aspas, de muito conhecimento, porque espíritos para encarnar no Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho, precisa estar pronto para tal. Precisa estar pronto para tal. E nós estamos, porque nós trazemos nos refolhos, no fundo da nossa alma, no canto dos nossos espíritos, no cantinho mais escondido. Se nós clicarmos lá, tem conhecimento demais, inclusive diversos idiomas que nós já passamos por diversas encarnações, e precisamos acordar, porque o Esperanto é um somatório de todos os idiomas existentes. Tem palavras de todos os idiomas. Dos principais, tem muitos. Então, é um somatório, e isso já está no nosso espírito. Basta que nós queramos aprender, que nós vamos conseguir. Do nosso lar, eu ainda destaco o departamento de reencarnatório, o departamento onde são preparados os espíritos, né, para a reencarnação. Mas lá também tem um departamento extremamente importante, que é o de comunicação. Nós, ao ler não só o Nosso Lar, as obras de André Luiz, as outras obras de André Luiz, espíritos que vêm visitar do plano espiritual os seus amigos encarnados, são acompanhados por sistemas eletrônicos, por sistemas inimagináveis por nós. Quer dizer, nesse momento nós podemos imaginar, porque eu estou em Divinópolis, a maioria está em Ponte Nova, e tem outros amigos nossos espalhados pelo Brasil, assistindo-nos. Então, volto ao livro do nosso Camille Flammarion, e naquele livro, O Fim do Mundo, ele explica o avanço do automóvel, os transportes individuais, que em 2 horas pode cobrir o planeta, as reuniões acontecerão instantaneamente, porque todo mundo estará nos seus telões. Isso é descrito no livro O Fim do Mundo. Quando eu li a obra, a gente tinha uma ideia de que esse fim do mundo era instantâneo, ia acontecer um fim do mundo. Não. Ele explica lá que é muito lento. Até chegar o fim da vida do planeta, nós já estaremos bastante evoluídos e o planeta terá um fim, que se transformará em pó e se transformará em outra estrela e surgirá um outro planeta. Na natureza, nada se perde, tudo se recria. Então, tudo se combinam, essa parte inicial se combina. E nós, o que estamos fazendo? Estamos comunicando de que forma? Nós precisamos nos comunicar com o plano espiritual. Nós precisamos nos comunicar entre nós. Nós precisamos, os espíritos lá no plano espiritual precisam comunicar entre eles. E como que isso é feito? Um idioma único? Nós costumamos dizer assim, no plano espiritual, nós não precisamos de nada, é só pensar que o outro me entende. Mas nós temos que imaginar que nós não somos sublimados, que nós não somos superiores. Porque se fosse assim, nas nossas sessões mediúnicas não precisavam de médiuns para que os espíritos entendessem. Então, tem níveis e desníveis.
cada um no seu nível de conhecimento e nas suas capacidades. E nós vamos passar fazendo esse apanhado geral, para que o nosso caminho da luz continue. Nós não podemos ficar parados no caminho. Nós temos que descobrir individualmente, pessoalmente, qual que é a missão de cada um de nós. Pequena, no lar, na casa espírita, nas ruas, no trabalho do mundo físico, trabalho do mundo espiritual. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é transformarmos a nós mesmos, para que possamos transformar os mundos, para que possamos transformar o planeta de prova e expiações para regeneração. E aí eu entro na cidade universitária, Mansão da Esperança. Gente, ler este livro, meus irmãos, é fantástico. Porque eu peguei só 2 páginas para nós estudarmos. A página 506 e a página 507, da terceira parte do livro Memórias do Suicida, escrito por Ivone Pereira. Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco, que foi um escritor que aos 65 anos de idade, porque estava ficando cego, foi diagnosticado com cegueira, e ele vivia do que escrevia, foi o primeiro escritor na história da humanidade a viver com ganhar, viver e sustentar a família com o que escrevia. Camilo Castelo Branco, aos 65 anos de idade, diagnosticado de cegueira, em Portugal. A sua esposa foi levar o médico no portão para a despedida quando viram o estampido de um tiro. Castelo Branco resolveu tirar a própria vida. Mas nós sabemos que isso vai contra as leis de Deus. Porque a única coisa que nós ganhamos de Deus, que nós temos que respeitar até o fim, é o do nosso corpo. Cuidar dele, dar saúde para ele. Dar saúde para ele, cuidar dele. Então, ele desencarnou nessas condições. E foi, obviamente, passar os seus, vamos falar bem mineirinho, perrengues, né, no plano espiritual. Mas foi recebido, recolhido, apaziguado, amorosamente, por uma colônia espiritual que também existe acima do Brasil, está nesse mesmo livro, que é comandada, que é dirigida, que é, vamos dizer assim, amada pela Mãe Maria, Mãe de Jesus. Ele passou pelo hospital, né, um asilo, e depois ele e um grupo, recebeu a missão de se preparar para a reencarnação expiatória, é óbvio. Então ele começa a descrever essa cidade universitária, onde ele estava num cantinho chamado Mansão da Esperança. Ele começa dizendo assim: em tudo, porém, desenhava-se augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas, inconcebíveis ao homem encarnado. Então, o lugar que ele estava era um lugar que brilhava, um lugar bonito, assim, de uma augusta, simples, mas muito linda. No livro ele descreve as plantas, ele descreve muito acima daquilo que nós temos no planeta Terra. É inconcebível o ser humano. No entanto, não era residência privilegiada de ninguém, como é o costume aqui na Terra, né? As casas mais bonitas são privilegiadas, né? Apenas um grau a mais acima do triste asilo hospitalar. Então, ele achava que o asilo onde ele tinha parado
A sua recuperação era um asilo triste, mas no sentido hospitalar da sua própria cura. Emocionados, detivemos-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Opa! Lá no plano espiritual, tem escola para nós estudar? Sim, nós não paramos de estudar nunca. Nós não paramos de evoluir nunca. A luz do caminho, ou a caminho da luz, nós não podemos parar no caminho. Nós precisamos estudar, nós precisamos crescer, nós precisamos lutar. Lá nesse local, estavam atestando-as, quer dizer, na frente, né? Porque na testa é a frente, testando-as, confirmando-as, os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos. Então, quer dizer que nós, ao desencarnarmos, vamos para um hospital, se for o caso de necessidade, depois nós vamos para as escolas, nós somos preparados para uma próxima reencarnação, para um próximo passo, dependendo da evolução de cada um, do grau evolutivo de cada um. Ensinamentos que receberíamos. Olha só, moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia, que é sobre o cosmo. Lembra que eu falei bastante sobre o cosmo? É por isso. O universo, vamos fazer um apanhadozinho aqui. O universo é imenso. O sistema solar é um sistema imenso. O planeta Terra, dentro desse sistema solar, é um grãozinho de areia. E nós somos o quê? Um grãozinho de areia dentro do grãozinho de areia. Né? Então, nós temos que nos evoluir, nós temos que buscar o caminho e não parar nele. E até um idioma novo, que não seria apenas uma língua a mais, que não seria uma língua a mais para a gente saber, a ser usada na Terra como atavio dos abastados. Não era um idioma para ser ensinado somente na camada dos ricos, na camada superior, vamos dizer assim, para o mundo físico, que tivesse dinheiro para pagar. Porque o Esperanto é ensinado no mundo inteiro gratuitamente. É ensinado entre nós, para nós mesmos. O ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários, suficiente para comprar o privilégio de aprendê-la. Porque a gente paga para aprender inglês, paga para aprender francês, paga menos Esperanto. Nós trabalhamos pelo amor, pela fraternidade universal e pela união universal. Não, o idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos. Opa! Relação entre os homens e os espíritos. Olha que interessante. Na mediunidade, relação entre os homens e os espíritos. Entre homens e homens, e entre espíritos e espíritos. Por lhe facilitar o entendimento, porque esse idioma facilita o entendimento, removendo igualmente as barreiras da incompreensão. O que são essas barreiras de incompreensão? Idiomas. Quando Lázaro Luiz Zamenhof nasceu na cidade de Bialystok, eu falei antes, a Rússia mandava naquela região, era dona pela cortina de ferro. Falavam 15 idiomas numa cidade. E ele criou o idioma para acabar com aquela barreira. Entre os humanos, contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Quer dizer que o idioma está dentro do planejamento de que Jesus tem para a nossa evolução. Por isso, uma só língua, uma só bandeira, um só pastor. Uma só língua, sem destruir as leis, sem destruir os outros idiomas, sem destruir nada, e sim servir como língua ponte. Vou dar um exemplo rápido e prático, porque o tempo está voando. O assunto é muito extenso, gente, nós ficaríamos horas falando. Uma só língua não significa que quem tem o outro idioma vai perder a sua língua pátria. Por exemplo, nós vamos numa reunião, como eu já fui, num congresso
nacional brasileiro, tinha gente de vários países e nós falávamos todos em Esperanto. Tinha um amigo nosso da Latávia que falava conosco normalmente, mas em Esperanto. Ele disse para mim um dia que tinha esquecido o idioma dele, assim como nós esquecemos o nosso português naqueles momentos. Uma só bandeira, ou seja, uma única pátria. O planeta Terra é uma única pátria. Estão desunidas pelas fronteiras, pela política, por diversas outras coisas, mas nós podemos ter uma bandeira só. As fronteiras podem ser diminuídas. Um só pastor. Jesus está conosco desde os primórdios da criação do planeta, assim como ele também é co-criador de outros planetas, né? Nós sabemos aí dos exilados da Capela, por exemplo, da Capela, mas vamos reater ao nosso planeta. Jesus é o responsável pela nossa evolução. Ele dá a missão aos outros espíritos para ajudar-nos a crescer. Mas, no fundo, Jesus é o único pastor. Esse idioma, aqui, todos nós espíritas e médiuns temos que pensar sobre isso. Esse idioma, cuja ausência entre os médiuns brasileiros me havia impossibilitado de editar obras como as desejara. Quer dizer, Camilo fala para nós que a ausência entre os médiuns brasileiros, saber Esperanto do médium brasileiro, dificultava a evolução dele mesmo, contribuindo para que fosse mais penoso o trabalho da minha reabilitação. Possuía um nome, que se aliava ao doce refrigério que aclarava as nossas mentes, a esperança. Chamava-se tal como o nosso burgo, Esperança. E lá se encontrava junto aos demais o majestoso edifício onde era ministrado, acompanhando-se das recomendações fraternais, a união fraternal, universal, a união universal, o amor universal, romaranismo, que está escrito, inclusive, aí na minha apresentação. Romaranismo quer dizer humanismo universal, dentro do nosso planeta, e também esse amor ideado por Lázaro Zamenhof e por nosso Senhor Jesus Cristo. Conviria, lá no plano espiritual, assim que o aprendêssemos, para que, ao reencarnarmos, levando impresso nos refolhos do Espírito, não nos descurássemos de exercitá-lo sobre a terra. Camilo Castelo Branco. Missão do Esperanto. Vou acelerar aqui. Autor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, local Pedro Leopoldo, 19 de janeiro de 1940, era tempo de guerra, né, Segunda Guerra Mundial. Ismael Gomes Braga, Ubá, eu já falei no nome dele. Ele nasceu na cidade de Ubá, Minas Gerais. Existe uma praça lá em Ubá, hoje, com o nome dele, com um monumento, um busto dele. Ele foi um eminente trabalhador espírita e esperantista da cidade de Ubá. Traduziu várias obras espíritas para o Esperanto, inclusive a Bíblia. No cômputo das transformações, porque passa o mundo, lá no tempo de guerra, lembro, 1940, não são poucos os núcleos de organização espiritual que se instalam na Terra. Quer dizer, núcleos que existem lá no plano espiritual reencarnam na Terra para trabalhar pelo porvir da humanidade, nosso futuro. Isso é Emmanuel falando, antes era o Camilo. Se por toda parte observamos esboriamento das obras humanas, a fim de que se renove o caminho da civilização, contemplamos também as atividades de exércitos operários de edificações do futuro, como se fossem construtores de um mundo novo, dispersos nas estradas terrestres, quer dizer, espalhado pelo mundo, mas procurando ajustar as suas diretrizes. São esses, sim, os artífices do progresso divino, empunhando o alvião formidável da fé, acima de tudo, naquele que é a luz dos nossos destinos. Então, Emmanuel se refere aqui a Jesus, né?
e que nós somos os artífices do progresso divino. Nós recebemos as missões, cada um seu pedacinho, seu quinhãozinho. E cada um tem que descobrir o que está fazendo, o que vai fazer e qual a sua verdadeira missão. Então, nós somos os trabalhadores da hora. No acervo desse aparelhamento de energias renovadoras, objetivando o vindouro milênio, lembram? No final dos anos 80, 90, nós falávamos muito na Casa Espírita sobre o vindouro milênio, mas ele já estava acontecendo. Quero referir-me ao Esperanto, abraçando fraternalmente o nosso irmão que constitui o pregoeiro sincero da sua causa. Quer dizer, Emmanuel falou sobre o Esperanto nessa mensagem, e abraçando Ismael Gomes Braga, que fazia esse trabalho maravilhoso dentro da doutrina espírita e o Esperanto. Obedecendo ao determinismo divino das tarefas recebidas na luzes do plano espiritual. Quer dizer, ele recebeu a missão no plano espiritual e estava cumprindo a sua parte. Gente, a missão, essa mensagem, a missão do Esperanto de Emmanuel, aqui está bem resumida. Ela está completa no site da FEB. Vocês podem acessar o site da FEB, clicar lá, ou escrever, procura Missão do Esperanto, vai aparecer essa mensagem do Emmanuel. Também o Esperanto, os amigos, não vem destruir as línguas utilizadas no mundo para o intercâmbio dos pensamentos. A sua missão é superior, é o da união e da fraternidade, rumo à unidade universalista. Olha só, ele fala do universo, essa coisa grande que é o universo. A sua missão é superior, é da união e da fraternidade rumo à unidade universal. Quando nós estivermos prontos no planeta de regeneração, nós vamos estar trabalhando para o próximo passo. Então, essa unidade universalista, nós vamos estar ligados a todo o universo. Então, o Esperanto é ensinado no mundo espiritual? Sim. O Esperanto é ensinado no plano terreno? Sim. O Esperanto deve ser utilizado no universo? Sim. E nós caminhamos para isso. Nós estamos se ligando ao universo, a nossa união com o universo. Seus princípios são os da concórdia. Os seus apóstolos são igualmente companheiros que, quando se sacrificaram pelo ideal divino da solidariedade humana, nessas ou naquelas circunstâncias, quer dizer, na circunstância que nós vivíamos no momento, que era de guerra, de confusão, de atavio político, de gente, de morte, de várias coisas que nós vivíamos que não era muito bom. Eu nasci logo ali, em 1954, então eu sei o que a gente recebeu pós a Segunda Guerra Mundial. Mas nós estamos agora numa outra fase. Nós estamos vivendo uma pandemia. Também estamos meio que presos numa espécie de revolução com nós mesmos. A língua auxiliar, que é o Esperanto, é um dos mais fortes brados pela fraternidade que ainda se ouve nesse planeta empobrecido de valores espirituais, nesse instante de isolacionismo, de autarquia, de egoísmo e de nacionalismo adulterado. 1940 era assim. 2021 não mudou quase nada. Também é assim. Nós precisamos enriquecer os nossos valores espirituais. Nós precisamos acabar com o isolacionismo gerado pelo nosso próprio egoísmo e passar todos os nossos conhecimentos para que eles não fiquem embaixo da mesa ou dentro da gaveta, e sim em cima da mesa que brilhe a luz, para que o caminho da luz de cada um de nós seja mais brilhante, seja mais fácil de nós atingirmos a nossa própria evolução. Sim, o Esperanto é a lição de fraternidade. Isso é Emmanuel falando. Aprendamos lá para sondar na terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham noutros campos. Quer dizer, o Esperanto é uma ligação, é um meio de você conversar,
de transformar a amizade em amor, em fraternidade universal, união universal, em paz universal. Um dia, se nós tivermos oportunidade, eu conto os diversos causos de Esperanto que aconteceram comigo e aqueles que são contados pelos nossos amigos. Com muita propriedade, Emmanuel, digo, aprendamos lá, porque somos também companheiros vossos, que havendo conquistado a expressão universal do pensamento, vos desejamos o mesmo bem espiritual. Emmanuel deseja o mesmo bem espiritual. Olha quanto Emmanuel está bem avançado, né? Aliás, gente, quem quiser e puder e gostar de ler, leiam as obras de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e outras mais. Desejamos, então, ele deseja o mesmo bem espiritual, de modo a organizarmos na Terra os melhores movimentos de unificação. Quer dizer, unificação é união, é unicidade, é transformar o planeta numa só língua, numa só bandeira, num só pastor que nos guia. Deus é venerado pelos homens através de numerosas línguas. De que se servem as seitas, as religiões, todas tendendo para o maravilhoso plano da unidade essencial. Copiemos esse esforço sábio da natureza divina. Marchemos para a síntese da expressão, malgrado a diversidade dos processos com que exprimem os pensamentos. Nós imaginamos sempre que espíritos superiores conversam pelos pensamentos, que eles há necessidade de aquela coisa sublime, muito alta. Mas nós também precisamos pensar que quem precisa de nós estão no nível de nós. Nós precisamos conversar com eles. Então, por isso que Camilo Castelo Branco fala lá na sua mensagem que ele teve dificuldade, porque os médiuns brasileiros não sabiam o Esperanto, que ele já tinha estudado no plano espiritual. E ele poderia ter feito um trabalho muito melhor e curado das suas dores mais rápido o seu refazimento. Então, nós precisamos pensar nisso. Todo esse esforço é de fraternidade legítima, rogando a Jesus que abençoe os trabalhos e a esperança do nosso irmão presente. Ele se refere ao Ismael Gomes Braga. Que ele santifique os esforços de seus companheiros nas tarefas que lhe foi deferida pelas forças espirituais. Deixo-vos a todos vós os meus votos de paz, aguardando para todos nós, discípulos humildes do Cristo, a bênção reconfortante do seu amor. E aqui eu entro praticamente na última parte, porque nosso tempo está esgotando, né? Esperanto e o Espiritismo. Então, existe na FEB um departamento de Esperanto, onde é ensinado Esperanto para as crianças e para a juventude, e, obviamente, para as pessoas com mais idade que quiserem também fazer parte desses grupos de estudo. O Esperanto é ensinado no plano espiritual, mas também deveria ser ensinado em todas as casas espíritas. Por quê? Existe um livro que eu tive contato com ele a primeira vez, um livro não, é uma orientação da Federação Espírita Brasileira aos centros espíritas, às casas espíritas, onde ela escreve como deve funcionar uma casa espírita. E no primeiro livreto, que era um livreto fininho, eu tive contato em 1982, onde no seu item 7, eu nunca esqueci, ele dizia, para a divulgação da doutrina espírita, há necessidade que a casa espírita ensine esperantos para os seus componentes.
E também a FEB, a Federação Espírita Brasileira, naquela época tinha sede no Rio de Janeiro ainda. Uma parte da sede ainda estava lá, estava transferindo para Brasília. Eu ia lá de vez em quando também, beber daquela fonte maravilhosa de energia extremamente positiva. Nesse livretinho, que era bem fininho, estava escrito no item 7, a Casa Espírita deve ensinar Esperanto para os jovens, para as crianças, para os componentes, para os médiuns, e a FEB editou, e ainda existe, talvez, eu não encontrei no site da FEB, uma apostila para ensinar Esperanto na Casa Espírita. Isso lá em 1982. Nos anos 70 também eu vi, mas eu não prestei muita atenção, porque eu era muito jovem ainda, né? Aí depois eu fui ficando mais, vamos dizer assim, adulto espiritualmente, eu quis saber dessas coisas. Mas agora, há poucos dias, pesquisando sobre essa orientação ao centro, eu encontrei, meus irmãos e minhas irmãs, o livro tem 139 páginas, se não me falha a memória. Porque agora, nessa orientação ao centro espírita, está toda essa modernidade da internet, modernidade de como fazer o trabalho na doutrina espírita pela internet, a divulgação das obras espíritas no mundo inteiro. Eu troquei livros em Esperanto, lá nos anos 80, com várias pessoas da Europa. Eu mandava livros espírita em Esperanto e recebia livros de arte, livros de receitas, livros de outros assuntos vindo da Europa. Então, eu já fiz esse trabalho, essa troca de informação. E a FEB, a Federação Espírita, orienta as casas espíritas nesse livro sobre o Esperanto. E também tem o seu departamento de Esperanto na Federação Espírita Brasileira. Porque nós devemos, no meu ponto de vista, seguir a FEB. Porque quem dirige a FEB é Ismael, que também dirige o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Desde 1909, que a Federação Espírita adotou o Esperanto como língua ponte. Tem mais de 100 anos. Tem um reformador de 2009 que publicou uma mensagem sobre isso. Eu não me lembro o mês que foi publicado. Mas, gente, a Federação Espírita Brasileira crianças, para os seus jovens, para os seus adultos, para os seus médiuns, para que nós possamos trabalhar em prol do planeta de regeneração. Nós precisamos chegar lá. E aqui eu vou trazer algumas obras espíritas, né, traduzidas para o Esperanto, só para nós termos uma ideia. Francisco Valdomiro Lorenz chegou no Brasil aos 17 anos de idade, vindo da Tchecoslováquia, falando diversos idiomas já, entre eles o Esperanto. Existe hoje uma associação de Esperanto, uma associação chamada Francisco Valdomiro Lorenz, que é responsável por diversos trabalhos espirituais no Brasil. Valdomiro Lorenz chegou como estrangeiro, obviamente, foi para a região de Petrópolis, não se adaptou, a família dele toda não se adaptaram na região de Petrópolis, foram para o Rio Grande do Sul. Hoje existe uma cidade que foi fundada pela família Lorenz, chama-se Maximiliano de Almeida. Nesta cidade tem um museu sobre Esperanto e a vida e obra de Francisco Valdomiro Lorenz, que desencarnou no Brasil falando 107 idiomas. Foi o que traduziu a Bíblia de hebreu para o Esperanto, do hebraico para o Esperanto. Esperanto Sem Mestre também é dele. Eu gostaria de lembrar, antes porque nós estamos chegando ao final,
que nós tivemos um congresso de Esperanto dos mais lindos e maravilhosos na cidade de Juiz de Fora, em 1994, guiado, regido pelo plano espiritual e sob a batuta do senhor José Passini, que é esperantista, escritor em Esperanto, e era o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, Minas Gerais cumpre o seu papel que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É o centro cultural do nosso país. Falando nisso, eu consinto a todos procurarem as obras de Tomás Antônio Gonzaga e também lê-las, para entender a nossa Minas Gerais, embora eu seja gaúcho. Esperanto Sem Mestre, também de Valdomiro Lores, Água cai reago, ação e reação. Anta do miliaroi, há 2000 anos, em pli grande mundo, no mundo maior. Que o esta espiritismo? O que é espiritismo? Cristana agenda cristã. La geneso, a gênese. La consolanto, o consolador. La libroi de la mediumoi, o livro dos médiuns. La libro de la spiritoi, o livro dos espíritos. Mediuma poemaro, poemas mediúnicos. Memorajoi de um mortigantoi, memórias de um suicida. Nia Reim, nosso lar. Paulo cai Stefano, Paulo e Estevão. La cielo cai la infero, o céu e o inferno. La chialo de la vivo, a razão da vida, a razão de viver. E assim nós chegamos ao final do nosso estudo. Espero que eu tenha feito um apanhado geral para que vocês possam ter entendido o que é o Esperanto e qual a finalidade do Esperanto, a missão do Esperanto. E para encerrar, já fazendo a prece de encerramento, eu vou ler para nós Pai Nosso em Esperanto, e vocês podem acompanhar o Pai Nosso em português, por favor. Que o nosso Mestre Jesus, os nossos guias espirituais, nos acompanhem e nos deixem sempre mais felizes, mais alegres, ao término deste estudo. Rezemos, então, a oração que Jesus nos ensinou. Patrodia. Patronia, quo estas in la cielo. Sanctigita estu via nomo. Veno via regno. Plenumitio via volo. Kiel in la cielo. Tiel ancau sur la terra. Nian panon. Ciutagan dono au ni hodiau. Kai pardono au niai schuldoi. Kiel ancau ni pardonas au niai schuldantoi. Kai ne conduco nin en tenton. Sed liberigo nin de la malbono. Amém. Kiel esto. Dankon esta la fino. Obrigado é o fim. Que Deus nos proteja. Que Deus seja louvado.